E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje eu quero comentar um pouquinho sobre Pablo Marçal e o que ele pode nos acrescentar como preparadores e sobrevivencialistas. É uma maneira da gente fazer uma reflexão, né? Porque uma das coisas que eu aprendi na vida é que sempre tem alguém que abre caminho. Sempre tem alguém que faz aí algo diferente ou que se sobressai. Importante também entender que quem sobressai precisa dar exemplo. Então, se eu vejo um campeão de judô, o que ele fez para chegar como campeão de judô? Se eu vejo que o cara tem dinheiro, é milionário, eu tento pesquisar o que o fez, né, ser um milionário. Nesse caso, se eu sou um preparador, eu vejo os outros preparadores de sucesso. Eu vejo outros sobrevivencialistas. Vou tentando agregar conhecimentos, partes positivas e negativas, ao meu perfil. E dessa mesma maneira, eu vejo o Pablo Marçal como uma pessoa diferenciada no quesito de melhorar o drive mental, melhorar a capacidade de se superar. Quero dizer aqui que não é uma. Quero compartilhar com vocês que não é uma crítica, é uma reflexão sem partido, sem estou ganhando nada com isso, não tenho vínculo nenhum, é totalmente despolitizada e descontraída. É mais um diálogo aqui com vocês que me acompanha aqui no canal. Sempre falo muito sobre preparação mental. Sempre falo sobre capacidade mental, onde podemos utilizar o nosso conhecimento, a nossa criatividade diante de situações. Não é só ter ferramentas, saber criar algo. Tudo precisa ter uma mente forte. Uma mente forte é capaz de se sobrepor. Essa mente forte ela pode ser sobreposta somente no meio da mata. Essa mente forte ela pode ser criada em que tipo de ambiente? Todos os tipos de ambiente, contanto que você tenha a noção de que você precisa ser resiliente. E a partir desse momento você vai criar uma mente forte. Na parte militar, o exercício físico é o que mais consome para chegar ao seu âmago, ao seu eu verdadeiro. É quando você se esgota que aparece quem você é. Se você é uma pessoa que arrega, que você é uma pessoa guerreira, se você é uma pessoa determinada, se você tem foco, se você é honrado, se você é um falso. Nessa hora, no treinamento físico intenso, é que é mostrado quem é você. E acompanhando o trabalho do Pablo Marçal, não de perto, mas várias coisas que têm aparecido para mim, porque lembrando, ele é um dos caras que está mais aparecendo na internet graças aos cortes que ele tem ensinado as pessoas a fazer, que é um método, um meio de também pessoas terem uma renda, né? E olhando para os resultados do Pablo Marçal, ele não é um meme, ele tem um cara extremamente de sucesso. Ele é um cara que está aí à prova. Ele é um cara que tem equilíbrio mental. Ele tem uma busca de um físico que, na última feitada que teve dele, foi até tirado sarro sobre isso, porque um cara que fez um Iron Maiden, que anda 100 km de bicicleta ou que faz um monte de coisa, não tem o corpo de um atleta. David Goggin, que é um dos SEALs, que já fez 3, 4 vezes o curso de Navy SEALs lá nos Estados Unidos, para ele chegar no corpo que ele está agora, né? Ele ralou muito, ele teve muita dor de cabeça, osso quebrado, fratura, desgaste emocional, desgaste físico, e ele está num corpo que não é, ou você olhar assim, não é um corpo, ele está enxuto, ele tem forma, um corpo diferenciado, mas não salta tanto aos olhos. E diante dessa feitada, voltando ao Pablo Marçal,
ele já criou um método aí, né? Ele já foi entrar em contato com o Caliani, ele já foi direto para os top para justamente mudar essa parte que ele tem. Então, e você vê que o próprio pessoal que vai para zoar vê a mentalidade dele e fica abismado. A capacidade mental dele de mudar para se superar. Então, você tem aí a parte mental dele que é muito forte, você tem a parte física que ele tem saúde, mas ele não está mostrando, né, aquela capacidade no corpo. A partir de agora, acredito que vai mudar. Ele tem uma estabilidade, um conhecimento financeiro bastante grande, ele tem uma ética, ele tem caráter, ele tem várias características em que é uma coisa bacana de você também se espelhar, de nós nos espelharmos. Você pode, não estou dizendo que é para concordar ou deixar de concordar, mas ver os resultados. Muitos falam, que eu sou da área de TI, de Bill Gates. Bill Gates nada mais foi do que um filho de papai. Então, vou me espelhar no filho de papai? Não. Mas qual é o diferencial do Bill Gates? Ele fez uma entrevista muitos anos atrás com uma repórter. E ele ofereceu um cheque para essa repórter em branco. E diante dessa conversa, a mulher se sentiu ofendida, a repórter se sentiu ofendida porque ele estava oferecendo aquilo. Aí ele, beleza, parou de oferecer aquele dinheiro, o cheque em branco, e ela quis perguntar para ele, por que você é tão rico, por que você é isso, por que você tem esse diferencial? Tirando que o pai era advogado da IBM, fora as outras coisas, mas um ponto chamou a atenção. Ele falou para ela, eu não perco oportunidade. Eu não perco tempo com oportunidades, eu não perco tempo com coisas que não interessam, do que foi o caso dela, que ela poderia ter assinado um cheque de $1 milhão lá naquela época e ter mudado a vida dela, ter feito outras coisas do que ter sido simples uma repórter mediana. Então, há sempre coisas boas e ruins para que você possa analisar. Se você abrir a Bíblia, sempre também vai encontrar coisas boas e ruins. O próprio Evangelho diz que o que for bom, você retém, o que não for, você tire fora. Acrescente. Uma das coisas que eu vejo em relação ao Pablo Marçal é que ele tem uma ousadia além da conta. Uma ousadia em que tá tudo contra o cara e o cara consegue virar. Ele tem uma inteligência, ele tem sacadas rápidas, ele tem um método, ele tem uma filosofia, ele dá exemplo. Uma das principais coisas que eu presto atenção é dar exemplo. Ser exemplo. Falar que anda na pedra de fogo e não andar na pedra de fogo, você não está dando exemplo. Você só está sendo um falastrão e até mesmo um hipócrita. Se você diz que é preparador ou até mesmo qualquer coisa que você só fala da língua, da boca para fora, você não está vivendo aquilo. Então, de uma maneira, quando você olha para a vida desse cara de maneira desinteressada, vê o tipo de pessoa que ele é, como que ele anda, quem são os amigos do cara, se ele é hipócrita, se ele tem família, quem são os amigos dele, você começa a ver um diferencial que você pode também adotar. Todos nós temos limitações, e aí parece que nesse caso ele consegue quebrar as limitações. É isso que eu quero passar para vocês. Aplicar isso na preparação, ser ousado, ser um preparador, e o sobrevivencialista, ele é ousado, ele é criativo, ele é estudioso, ele tenta fazer o diferencial. E aí, nesse ponto da diferença,
pega todos os nossos maiores, pegue um, dois, três maiores youtubers da área de preparação. O Revemanômetro da sobrevivência, pesquisa lá alguns canais e você vai ver que teve um que, diante de uma dificuldade, viu uma oportunidade de se tornar um youtuber e a partir desse momento o cara começou a ganhar notoriedade e destaque e começou a trilhar o caminho da preparação. Temos um cara que se diz psicólogo, mas que nunca trabalhou da profissão, que construiu e destruiu uma comunidade, praticamente deixando à mercê um amigo que logo, pouco tempo depois, sofreu um infarto. Ele tem um puta de um conhecimento, tem uma família, ele é apegado à família, ele tem um pouco de diferencial em que você pode olhar para o cara e aprender algumas coisas, e outras você pensar se não poderia ter sido diferente e pegar esse código e colocar na sua vida. E acho que isso é interessante. Tem outro tipo de apresentador que era repórter de aventuras, faixa preta de Gil, e que você consegue aprender com ele muita coisa. Você consegue ver estabilidade, você consegue ver controle emocional, você consegue ver disciplina. Tem várias coisas que você consegue ver em cada um deles. Então, do melhor ao pior, se você está querendo crescer, você sempre tem que ver quem já está trilhando o caminho. O melhor do conhecimento é quais são os tipos de conhecimento que eles passam, como que eles abordam isso. É bem interessante. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Se você gostou, deixe seu like, comente aqui no canal se você concorda com isso ou não. Beleza? Não se esqueça de se inscrever, deixa o like e aí, olha, desligando.